Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao programa M Cookies Decora. Aqui eu vou te ensinar a decorar bolachas com glacê real e agregar muito mais valor a elas usando algumas técnicas de pintura. Eu sou a Monique Borba, cooker e fundadora da M Cookies, e no episódio de hoje eu vou te ensinar a decorar bolachas no tema fundo do mar ou pequena sereia, praia, né? Então a gente vai fazer esses 3 modelinhos de estrela do mar e de conchinhas. E as cores são inspiradas no filme, no desenho da Pequena Sereia, tá? Então vamos começar a decorar nossas bolachas. Aqui eu não risquei ainda os modelos, então vou começar fazendo isso. Já deixei minha desidratadora ligada para ajudar na secagem do glacê. E aqui, como são modelos bem simples, eu vou fazer a transferência de imagens, no caso, no olho, né? Só vou fazer os risquinhos aqui tudo no olho, porque não precisa passar com um projetor ou alguma coisa assim. Mas se você sentir necessidade de fazer isso, você pode usar, né? Projetor, aplicativo de celular, ou até mesmo o papel manteiga, né? Então aqui, esse daqui, vou marcar esses risquinhos. Então começo aqui em cima e vou em direção à parte de baixo. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E nessa concha também. Aqui. Aqui o arredondado. E aqui. Assim. Pronto. E a estrela do mar, essa parte as bolinhas aqui, elas são em cima do glacê, então não vou marcar. Bom, vamos começar decorando esta daqui. Então, ó, a cor que eu fiz aqui, antes de começar a decorar, vou mostrar as 3 cores, né, que eu vou usar, que são inspiradas no desenho da Ariel, né, que é o roxinho, que tem na concha da roupa dela, um laranja, que esse roxinho aqui eu usei o tom lilás da Mix, com rosa, tá, até chegar nessa cor. Esse laranja aqui, mais escuro, mais intenso, eu misturei o laranja da Mix com um pouco de vermelho, bem pouco de vermelho, tá? Ele fica um laranja mais intenso, eu adoro esse laranja. E esse turquesa, que é só a cor turquesa mesmo da Mix, tá? Então aqui, começando pelo roxo, que vai ser essa conchinha. Eu geralmente gosto de trabalhar com bicos, né? Com manga de confeitar com os bicos, mas como é para fazer um modelo ou 2, eu acabo colocando no saquinho assim. Só que se eu fosse fazer uma quantidade grande desses modelos, eu, Monique, optaria por manga de confeitar, tá? Mas aqui eu vou fazer assim mesmo. Então, vou fazer a marcação desses riscos com esse glacê, que tá numa consistência discreta, vamos dizer assim.
Então, marquei aqui os risquinhos que eu tinha feito. E vou colocar pra secar no desidratador. Agora, preencher essa concha aqui com o laranja, né? Com o laranja intenso que a gente fez. A consistência que eu tô usando aqui é uma consistência média, um pouquinho mais firme do que essa consistência média, na verdade. Porque quando as bolachas não são muito grandes, assim, são menorzinhas, eu gosto de trabalhar com uma consistência mais firme do que fluida, né? Até pra preencher. Porque seca mais rápido. Só por esse motivo. Então, só que se você tá começando, não tem muita prática, é melhor usar o glacê mais fluido, tá? Porque quanto mais firme, assim, ele tá, mais a gente demora pra alisar. E daí tem que ter uma certa prática. Então, se você tá começando, é bom que ele esteja mais fluido. Então, olha só. Fiz, agora eu vou tirar as marcações que ficaram, né? E vou colocar pra secar também. Então, vou pegar aqui e colocar pra secar. E agora, vamos começar a preencher essa conchinha aqui. No tom de turquesa. E essa conchinha, eu vou preencher. Como eu quero que essa divisão aqui, né, fique bem marcada, eu vou preencher, né, essas partes por partes. Então, eu vou primeiro preencher essa parte aqui e essa parte aqui. E depois que tiver seco, eu preencho essas outras duas. Então, vamos lá. Só que aqui o meu glacê tá um pouco mais firme do que deveria, na verdade. Foi um erro ali na hora de colocar água. Só que eu vou fazer com ele assim mesmo, tá? Mas ele tá bem firminho. Então, com os movimentos aqui, eu vou arrumando o glacê pra chegar lá na bordinha. E depois dou essas famosas batidinhas, né? Pra deixar ele bem lisinho. Eu vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui. Pronto.
Agora eu vou colocar pra secar. E pegar a nossa concha roxa. Olha só. Nossa conchinha roxa. Como esse glacê aqui ele tava parado desde ontem, que eu acabei usando ele pra fazer o videozinho, eu faço assim, aqui ele tá cortado, né? Então eu prendo aqui e dou uma mexida nesse glacê. Porque esse daqui tá um pouco mais fluido, então, um pouco mais líquido, né? Então, pra não correr risco de ter decantado, a gente faz isso, né? Agora, esse glacê aqui, ele tá numa consistência de preenchimento. E como que eu vou preencher? Eu tenho que preencher toda essa área em volta dos risquinhos. E não colocar glacê nos risquinhos, para que os risquinhos eles fiquem evidentes, né? Como se fosse uma marquinha. Então, eu vou aplicando o glacê e preenchendo aos poucos, tá? Porque se eu colocar o glacê em tudo e tiver que arrumar com o scrubber, esse glacê, ele vai começar a secar antes de eu conseguir terminar de arrumar, né? Então, eu vou arrumando, colocando o glacê e arrumando, para que ele não corra esse risco, né, de começar a secar. Ó, coloco um pouco, arrumo o glacê. E vou para a segunda parte. Sempre arrumando aqui a bordinha. Quanto mais próximo da bordinha, mais bonita a bolacha vai ficar. Ó, quase passei por cima da marquinha, coisa que eu não quero fazer. Então, vou indo lá. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não colocar muito glacê. Porque se colocar muito glacê, essa marquinha que eu quero que fique no meio, né? Ela vai se unir. Na verdade, o glacê, ele vai passar por cima dela. Então, daí perde o efeito que eu quero dar, né? De profundidade. Então, a gente não pode exagerar tanto na quantidade de glacê. E o glacê também, ele não pode estar muito líquido. Senão acontece isso também. Então, aqui, ó, pronto. Finalizei. Vou pôr pra secar. Pegar a nossa outra concha. E essa outra concha,
Agora, vou pegar esse glacê e vou preencher essas outras duas partes que faltam. Então, primeiro essa menor. E essa parte maior. Olha como o meu glacê tá bem firminho. Acontece, às vezes a gente deixa o glacê mais firme do que deveria, às vezes mais líquido. Daí, o que você faz? Ou você tenta fazer assim mesmo, que é no caso o que eu tô fazendo aqui, ou você coloca mais água, se você fez o glacê mais firme do que deveria, ou coloca mais um pouco de pó, ou glacê base, se você fez mais líquido do que deveria. Ainda mais no começo, quando a gente está começando a fazer bolachas, preparar o glacê, etc, etc. É mais fácil da gente errar a consistência, né? Mas, por mais que a gente tenha bastante experiência, às vezes ele não fica exatamente do jeito que a gente quer. Ó. Aqui eu vou estourar uma bolinha que eu tô vendo. E outra bolinha aqui. Quando a gente olha contra a luz, dá pra ver as bolhas. Pronto. Tá bem lisinho. Bem bonito. Olha só. Vou pôr pra secar de novo. E vou pegar a nossa estrela. Enquanto as duas conchas secam. Nossa estrela. E o que falta na nossa estrela? As bolinhas, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Uma bolinha maior no centro. E essa bolinha ela vai diminuindo de tamanho no decorrer do trajeto de bolinhas, tá? Então, vai ser cada vez menor as bolinhas. Então, eu vou fazer uma bolinha maior aqui no centro. Com a mesma consistência de glacê que eu usei. Não vou fazer outra. E agora, do lado, vou fazer só 3. Ó, 3 bolinhas. Um, 2, 3. 1, 2, 3. Vou virar aqui que é mais fácil. Um, 2, 3. E vou colocar já pra secar, pra que essas bolinhas elas não afundem. Então, agora eu vou pegar umas bolachinhas que eu já preparei e que elas já estão secas, tá? Tem essa, a conchinha verde e essa conchinha roxa. Então, dá pra ver que aqui ele ficou mais fundo, né? E agora, a gente vai fazer assim já tá lindo, né, gente? Tá lindo, mas eu vou fazer um acabamento
bem simples de pintura em cima, tá? De todas elas. Então, eu vou fazer um leve sombreadinho em volta, só pra ela ganhar um pouco de volume, assim, dar mais destaque para essas bolachas. Vamos começar pela estrela. Então, vou colocar essas duas aqui de lado. E para fazer essa estrela, ela é um laranja escuro, então, deixa eu ver qual cor que eu vou usar. De corante em pó. O laranja não vai dar certo, porque é da mesma cor. O vermelho. E o marrom. Então, aqui eu acho que eu vou fazer um marrom. Vou misturar todas essas cores aqui. Um pouquinho de cada. E vamos ver como que fica. E eu vou fazer essa mistura, essa cor aqui na lateral. A ideia é que fique um tom mais escuro. Mas quase não fez diferença. Então, vou pôr mais marrom. Vou pôr mais vermelho também. Então, com o pincel, eu vou dar umas esfumadinhas, tá? Quanto mais eu colocar dessa misturinha de pó aqui, mais escuro ele vai ficar. Acho que vou pôr um pouquinho mais de marrom. Daí vai dar certo. E com o pincel a gente vai passando, esfumando, até ele pegar um pouco a cor. Eu quero que fique bem suave essa cor, não quero que fique uma coisa muito contrastante, tá? Se eu quisesse muito contrastante, eu colocaria mais marrom, bem mais. Mas talvez esteja faltando um pouquinho mesmo. Vermelho e marrom.
com um pincel mais fofo, esses de blush, de maquiagem mesmo, só que eu só uso pra bolacha, né, claro. A gente tira o excesso. E não sei se vai dar pra ver no vídeo, que ele tá levemente sombreado aqui em volta. Vou só colocar mais um pouquinho. Esse efeito aqui, ele dá mais profundidade pra bolacha, né? Então, ela fica parecendo mais real, assim, chamando mais atenção. Vamos tirar de novo. Eu vou pegar também um pouquinho do branco, já que tá aqui. Corante branco. Eu vou fazer bem pouquinho aqui nas bolinhas. Passar assim, inclusive. Nossa estrelinha do mar. Agora, eu vou fazer as outras conchas. Fazer a roxa. E aqui eu tenho 2 tons de roxo. Que é um da Luli Candy e um da Mix. Vou só ver um que esteja aberto. Esse aqui. Então, eu tenho 2 tons de roxo. Um bem mais forte que o outro. Eu vou testar primeiro esse. Pra ver se não fica muito forte. Esse daqui eu acho que vai ficar muito forte. Então, eu vou testar esse mais clarinho antes. E vou usar o mesmo pincel, tá? Sem lavar mesmo. Deixa eu ver. A mesma coisa, a gente vai... Ah, esse daqui vai dar certo. Que já tá contrastando aqui com a cor. Então, vou dar um leve esfumadinha na borda dessa conchinha. Passando o pozinho e sempre esfumando. E quando ficar manchadinho assim, ó, não sei se dá pra ver direito pela câmera, que fica uma manchinha maior, mais escura, né? É porque pegou umidade aqui nessa parte, tá? Então, tava mais molhadinho, assim, naquela parte. Daí ele... A cor do corante em pó, ele fica bem mais intensa naquela parte. Eu poderia pegar um pincel maior, né? Fica mais fácil também. E se não tiver pincel, né, que é um pincel bem macio esse,
o tipo de pincel, o nome desse pincel aqui é Língua de Gato. Eu gosto bastante desse tipo de pincel aqui pra sombrear. Se você não tiver esse tipo de pincel, você pode usar um algodão também, dependendo do acabamento fica mais difícil, né? Mas dá certo. Algodão, cotonete. Só não pode ser aqueles pincéis muito ásperos. Daí não dá muito certo. Não pra esse tipo de acabamento, né? Tem pincel áspero que serve pra outras coisas. A gente usa pra outras técnicas, tá? Então, aqui, ó, passei, né, toda a borda. E vou passar também nesses meinhos aqui. Já que eles... A ideia desse fundinho aqui é o quê? Parecer que é a parte mais funda da conchinha, sabe? Então, eu deixo mais escurinho aqui com a sombrinha, né, com o sombreado, pra dar esse efeito de mais escuro. Então, eu vou passando aqui o pincel. E tiro o excesso com o meu outro pincel. Olha que lindo que ficou. Então, aqui já tenho as duas, né? Essa aqui ficou bem mais intensa, a cor ali da sombra. Mas eu gostei dessa assim, não vou deixar mais escura. Pelo menos não por enquanto. Daí, agora, eu vou pegar a outra concha, a última. Vou virar esse papel aqui, pra não sujar. E esse daqui, eu vou usar o turquesa, né? Turquesa da Mix. E talvez ele por si só já funcione. Não sei se eu vou precisar escurecer essa cor, vamos ver. Vou usar o mesmo pincel que eu usei pro roxo. Só vou tirar o excesso aqui. É possível a gente usar o mesmo pincel para várias cores, tá? Não precisa lavar o pincel nem nada. Só que daí você tem que começar da cor mais clara e ir subindo o tom, né? Porque se você usar, por exemplo, esse pincel com um corante preto, né? Qualquer outra cor que você for usar, vai mudar a tonalidade. Então, começa pelas cores mais claras e vai subindo. Até se for colorido assim, você tenta ver qual que é a cor mais escura e mais clara e vai fazendo na ordem. E é claro que, dependendo da cor, não dá certo, né? Às vezes eu lavo o pincel, às vezes eu troco de pincel, mas eu sempre tento aproveitar ele o máximo possível, sem lavar, tá? Então, aqui, peguei o corante turquesa puro e vou ver como é que fica. Essa parte da concha, ela é pra ser a parte mais funda, né? A parte mais baixa. Então, aqui eu vou deixar ela toda mais escura. Esse é o jeito que eu mais gosto de pintar. Esfumando assim com o pó, direto. Gosto das outras técnicas também, mas essa é a minha preferida, com certeza. Ó, esfumei, né? E agora aqui nos outros lados, eu só vou esfumar a lateral. Pra dar aquele efeito de
profundidade também, igual da concha roxa. Um pouquinho mais. Agora aqui nos outros lados. E na última partezinha também, só um pedacinho. Então, olha só, eu vou tirar o excesso. Olha que bonito que fica. E eu acho que eu vou esfumar um pouquinho de marrom aqui embaixo. Só pra deixar um pouquinho mais escuro. Mas é bem pouquinho mesmo. E tá pronta essa conchinha aqui também. Agora eu vou trocar só esse papel pra conseguir mostrar, né? Nossas 3 bolachinhas. Então, ficou a conchinha, a estrela e essa conchinha aqui roxa. Essas 3 bolachinhas inspiradas na Pequena Sereia, né? Nas cores da Pequena Sereia. Porém, você pode usar, né, essas bolachinhas, vocês viram que a decoração em si, ela é super simples, né? O que dá o acabamento mesmo aqui, na verdade, é a pintura. Então, você pode usar essas bolachinhas para uma decoração, né, no tema da Ariel, que ficaria muito lindo. E também poderia fazer em outras cores, assim, né, qualquer outra cor, é óbvio. Mas você poderia usar para decoração em uma festa que tem tema de praia, que ficaria muito bonito. Pro tema de mar, né, praia, mar, enfim, ficaria lindo. E usando outras cores, talvez cores de tom de areia, bege, e algumas cores coloridonas, assim, pra dar um tchan na decoração. E é claro, né, essas bolachas aqui, elas são simples. Imagine se tivesse por exemplo, uma bolacha mais avançada da personagem Ariel, né, se é, por exemplo, o aniversário da Ariel mesmo, da Pequena Sereia. Daí você faz uma bolacha da personagem, bem mais elaborada, e faz várias bolachinhas pequenas assim, pra compor a personagem. Ia ficar bem bonito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa live inspirada na Pequena Sereia, tema fundo do mar, né? E se você gostou desse vídeo, dá um like, me segue, que vão ter aulas semanais, né, de diversos temas aqui.
E é isso. Até a próxima. Um beijo. Tchau.